A campanha Agosto Dourado, uma iniciativa que reforça que o leite materno concentra todos os nutrientes essenciais para o crescimento e o desenvolvimento do bebê. O tema deste ano é Apoie a Amamentação. Faça a diferença para mães e pais que trabalham. Para falar sobre o assunto, destacando mitos e verdades sobre o aleitamento materno, a gente recebe a pediatra, neonatologista e consultora internacional de lactação, a doutora Débora Leite, que está aqui. Muito boa tarde, bem-vinda ao nosso programa. Boa tarde. Para a gente poder falar, sobre essa campanha, é importante destacar o motivo do símbolo do aleitamento materno ser dourado, né? A que se refere? Porque é um alimento que vale ouro, né? Então foram milhares e milhares de anos de aperfeiçoamento da evolução humana para a gente chegar num alimento que é espécie específica. Então ele foi feito para o nosso filhote, né? Para o nosso bebê, e ele tem... Para você ter noção, cada produto que tem no aleitamento materno tem duas ou três funções. Então, a proteína, ela não só alimenta, mas ela defende, né? O carboidrato, ele tem também outras funções. Então, ele é realmente o alimento completo. Riquíssimo. Vale ouro. E aí, o tema da campanha deste ano destaca o ambiente de trabalho e a amamentação. Como é que o empregador pode facilitar esse processo? Então, o Brasil é um país que tem muitas leis, né? Inclusive a CLT ela já prevê que a mulher ela tem alguns direitos, mas na prática a gente vê que muitas vezes isso não ocorre. A gente já falou demais da importância do aleitamento, hoje ninguém mais discute isso, mas por que as mulheres ainda não conseguem amamentar? Verdade. Porque elas não têm esse apoio da sociedade. Então, como é que a gente vai falar de aleitamento materno exclusivo até 6º mês, se a licença é até 4? Sim. Né? E a gente vê muito isso na prática nos consultórios, no ambulatório, esse retorno ao trabalho que é tão sofrido para o bebê, e eu sempre acho que é ainda mais sofrido para a mãe. Para a mãe. Então a gente precisa ter espaços para a ordenha desse leite, a gente precisa ter empregadores que sejam sensíveis a essa causa, e por isso a importância de uma semana como essa, né, o mês todo de agosto, a gente discutindo sobre isso. Sim, sem dúvidas, né? E nós temos alguns mitos e verdade, vou perguntar para a doutora, né? Inclusive, vamos começar sobre, acredito que essa é uma das grandes dúvidas, né? É normal sentir dor amamentando? É frequente, mas não é normal. Então, quando a mãe ela sente dor na amamentação, ela deve procurar ajuda, porque deve ter algum posicionamento ou pega do bebê, ou às vezes até a língua presa, né, aquela grosseria que a gente chama, que pode estar interferindo na amamentação e causando dor. Então, toda mulher que sente dor ao amamentar deve procurar ajuda. Sim. Olha, essa aí, né, vale muito, porque eu acho que é uma grande dúvida. Então, gente, para todos que estão acompanhando, a produção vai colocar aí agora, né? Olha só. Eu vou fazer o seguinte, eu vou falar, né, sobre todas as, né, perguntas e dúvidas que muitas mamães gostariam de fazer. Inclusive, essa segunda é sobre diabetes gestacional. Ela atrapalha a amamentação? Atrapalha. Atrapalha? Atrapalha. Toda mulher que tem diabetes gestacional ou que tem um diabetes prévio, deve fazer uma consulta pré-natal com o pediatra para avaliar e até para a gente poder orientar a estimulação do leite. Porque o diabetes ele pode prejudicar a produção de prolactina, que é um hormônio responsável pela produção do leite, e interferir na amamentação. Então, outra situação também, as mães que já fizeram bariátrica também devem ter uma orientação prévia ao nascimento, não deixar que as coisas aconteçam, né, de forma atropelada. Porque às vezes quando você já está com o bebê para amamentar e você tem dificuldade, você fica completamente, né, transtornada, a família toda, não só a mãe, é a avó, é o pai. Então é importante que a família receba essas orientações previamente. As mulheres que a gente já conhece, que tem problema, que vai ter alguma necessidade de orientação específica, que elas recebam isso até antes mesmo da chegada do bebê. Perfeito, até para ficar preparada, né? Exatamente. Principalmente a primeira gestação, né? Exato, a primeira gestação é sempre mais complexo, porque a mãe ela ainda não tem o empoderamento do que ela pode, né? Quando ela já amamentou, ela já chega sabendo, não, eu consigo. Mas muitas mães de primeira viagem ainda têm, e assim, a sociedade também às vezes sempre coloca, não, o outro leite o bebê dorme mais, né? Então causa um pouco de insegurança. Perfeito.
Olha aí, gente, vamos agora saber se é necessário amamentar de 3 em 3 horas. E aí? Isso é outro mito, quem já amamentou sabe mito, bem gente, disso, não precisa de 3. Por isso que tem tantas mães que nem dormem direito. Exato. Tem inclusive um estudo recente da Austrália, Sim. que ele avaliou as mamadas de crianças normais e suas mães, e eles perceberam que 75% das crianças tinham um padrão de uma mamada após a outra no finalzinho da tarde. E a gente vê isso muito na realidade. Porque geralmente é a hora que a família quer introduzir um complemento sem Sim. compreender. Então, assim, geralmente de 5 para 6 horas, eu sempre digo para as minhas mães, veja uma poltrona, um jarro de água, umas comidinhas, senta e aproveita, porque ali você só vai levantar quando o bebê quiser. Olha é aí. muito frequente isso. Essa questão das 3 em 3 horas tem Sim. muito a ver com outros tipos de mamíferos de ninhada, que nem cachorrinho, gatinho. Mas nós não, nós temos um perfil de outro tipo de mamífero, né, que são como os primatas, Sim. então a gente carrega os nossos bebês. Então o que nós temos logo depois do nascimento é o que a gente chama de exogestação. O bebê quer ficar o tempo todo com a mãe. Pode não ser com a mãe, pode ser com a madrinha, pode ser com o pai, a gente pode revezar com outras pessoas, Sim. mas ele quer esse contato e ele quer o leite a hora que ele quer, ele não tem horários Tem aquele horário que tem que pré-fixados. ser de 3 em 3 É horas. livre né? demanda. Olha aí, gente. Ó, algumas mulheres têm pouco leite. Mito ou verdade? É verdade. A gente tem algumas condições raríssimas, né, que a gente chama de hipoplasia do tecido mamário, que geralmente são mulheres que às vezes chegam já até com prótese, porque Sim. como elas têm uma hipoplasia do tecido, nunca desenvolveu a mama dela, então geralmente elas têm prótese e têm uma dificuldade de amamentar. Isso, assim, é uma condição muito rara. A grande maioria produz e produz bem. Sim. Como é que a gente consegue perceber o caso de hipoplasia? Primeiro, quando a mãe já chega com a prótese, então ela já tinha realmente uma mama muito reduzida. Sim. Outra situação é quando ela se queixa de que não cresceu a mama durante a gestação. Porque o tecido mamário, né, quem já engravidou sabe muito bem disso, é o primeiro, ele cresce antes da barriga. Né? Então, quando a mãe tem uma queixa de que não teve esse aumento das mamas na gestação, já é outro sinal de que pode ser um caso de hipoplasia. E aí, nesses casos, a gente Sim. tem que avaliar quanto de tecido ela tem, estimular e, em algumas situações, a gente pode até fazer um complemento da criança, né? Botando sondinhas, fazendo a translactação. Olha aí, gente. E existe uma idade definida aí para parar de amamentar, né? Tem algumas mães, eu vou ficar amamentando mais tempo, outras menos tempo. Então, o que a Organização Mundial da Saúde e a Sociedade Brasileira de Pediatria fala é 2 anos ou mais. Sim. Quanto é esse mais? Mais. Né? Esse mais, ele tem a ver com a condição que até a gente está falando um pouco de trabalho, Sim, né? sim. E é muito social. Quando a gente vai na evolução, né, na história da espécie humana, a gente vê que antes da gente ter essa organização de sociedade que nós temos hoje, né, nos achados da antropologia, a espécie humana amamentou até 4 anos e meio, 5 anos. Sim. Então, esse seria um marcador biológico. Mas é claro que a gente tem toda uma questão social, né, uma questão econômica, do retorno da mulher ao mercado de trabalho. Sim. Então, eu sempre gosto de recordar. Quando o bebê ele tem mais de 1 ano, eu não preciso mais ter horários fixos, não é mais livre demanda, não é onde ele quer mamar, ele vai mamar. A mãe pode conversar, ele já compreende. Então, essa amamentação mais prolongada, ela tem que ser bem discutida e tem que ser enquanto for prazeroso para a mãe e para o bebê. Mas não existe data marcada. Então não tem uma idade ideal, né, para parar. Então, gente, é mito, viu? E ó, o estresse e a privação de sono reduzem a produção de leite, doutora? Isso é verdade. A mãe que ela não tem uma rede de apoio, né, para que ela possa descansar, para que ela realmente se dedique à criança e os Sim. outros afazeres, né, outras pessoas elas assumam, ela tem uma sobrecarga. E a gente tem 2 hormônios, né, relacionados na amamentação, que é a ocitocina e a prolactina, e eles são hormônios que saem do sistema nervoso central. Então, esse estresse vai prejudicar a liberação desses 2 hormônios, então tanto de produção como de ejeção de leite. Sim. Então, a gente sempre recomenda que a mãe procure uma rede de apoio e que aceite, porque às vezes ela até tem, mas ela não quer incomodar a mãe, ela não Sim. quer incomodar, né? Mas e que a rede de apoio realmente se prontifique. A gente vê muita gente nessas visitas, né? Sim. Mas que não ajudam a mãe, né? Então, às vezes a mãe Olha aí, deixa de interessante. descansar
para estar fazendo sala, né? Então é importante que toda a sociedade saiba que a mulher precisa de uma rede de apoio. Então, faça uma visita levando umas marmitinhas, né? Faça Olha uma aí, visita. boa essa dica, viu, doutora? É verdade, viu? Às vezes a gente até fala, ai, não sei se devo visitar, já tá na época, e aí às vezes vai visitar, mas a gente acaba até incomodando, né? Que é bem o horário que ela poderia estar descansando. Então, se a gente for visitar e ajudar de alguma maneira, a gente vai estar se apoiando nessa rede de apoio. Então, muito legal essa dica. Doutora, muito obrigada pelos esclarecimentos. Gostaria que deixasse, né, uma mensagem muito especial para as mulheres, especialmente para as mamães. Então, gostaria de falar sobre a questão do trabalho, né, a importância das mulheres terem esse apoio, que não é razoável que uma mulher tenha que escolher entre ser profissional e ser mãe. É interessante que toda a sociedade apoie para que as mulheres continuem sua carreira, não precisam interromper, né, não precisam ter nenhum prejuízo profissional, né, nem nenhuma retaliação dos empregadores por esse direito de ser mãe. Sim. Mais uma vez, muito obrigada. Nós conversamos com a doutora Débora Leite, pediatra, neonatologista e consultora internacional de lactação. A gente vai para um rápido intervalo comercial com essa mensagem importante para apoiar as mamães nesse momento que é especial para elas e elas merecem, tá?